Hoje nós vamos falar uma palavra muito poderosa, muito abençoada para o teu coração. Nosso texto básico hoje está em Mateus 10, verso 40 ao verso 42, que diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe aquele que me enviou, e aquele que recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Esse texto aí, né, a gente pode até observar no verso 11, 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seu discípulo, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. Isso aqui é uma coisa interessante, Jesus estava ensinando, amém, irmão? Eu quero orar com você primeiramente, antes de nós começarmos a ministrar a palavra de Deus. Senhor, prepara o coração do teu filho para receber a sua palavra, receber essa mensagem de salvação, de libertação, essa mensagem transformadora, essa mensagem, Senhor, que nos faça, ó Pai, que nos conduz, ó Pai, a nos moldar, a nos conformar ao seu propósito e seu querer para a nossa vida, Pai. Por isso abençoa teus servos, teus filhos, agora em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai, e que essa palavra possa chegar ao coração dos filhos, e eles possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Você pode também estar aí compartilhando, amém, essa mensagem aí com seus amigos no Face, no WhatsApp, no YouTube, amém? Deixa aí também compartilhando para que as pessoas possam estar participando. Deixa também seu comentário, isso é muito importante, amém? Para que as pessoas que vão participar também estejam vendo isso, amém? Como eu falei aqui no verso 11, versículo 1, você percebe que Jesus estava dando as instruções finais, irmão, para enviar os 12. Palavra muito boa, quero falar isso sobre hoje, amém? Então, quando Jesus estava preparando seus discípulos, irmão, Jesus ensinou o valor e a importância da identidade que eles deveriam ter para ser um canal de bênção de Deus, amém? Nossa palavra de hoje, nós vamos falar como podemos ser um canal de bênção e um instrumento de Deus na vida das pessoas, amém? Como é que você pode ser um canal Como é que você pode ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, amém? Essa é a palavra que nós estamos ministrando hoje, amém? E Jesus estava fazendo isso, deu instruções para os discípulos quando eles estavam sendo preparados para enviar. Jesus mandou os 12, mas antes de Jesus mandar os 12, Jesus preparou eles, irmão, para que ele pudesse lidar com todas as adversidades. Mas há uma coisa em particular, que são os últimos versículos, e é interessante, quando você está falando um assunto, você deixa a coisa mais importante para o final. E Jesus deixou essa parte finalzinha já, irmão, de como os discípulos deveriam dar. E Jesus deu ali uma identidade, Jesus mostrou o caráter que os discípulos precisavam ter para lidar ou para ter êxito no trabalho que eles estavam para fazer. Olha que palavra poderosa. Amém, irmão? Então perceba, a gente podia até dizer assim, né? Essa era a igreja de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. Assim podemos dizer, irmão, era a igreja de Jesus. Jesus estava ensinando os seus discípulos, é tudo que Jesus tinha, era aqueles 12. E Jesus estava os instruindo, amém? A como eles poderiam lidar de forma muito positiva, de forma com muito êxito, com muita habilidade na missão que eles estavam para fazer, amém? Está aí uma palavra muito boa, amém? Então o discípulo, todo discípulo deve ter 3 visões sobre si mesmo à luz do Evangelho. 3 coisas Jesus falou, irmão, a respeito dos discípulos que eles precisavam ter para que eles pudessem ter êxito, para que eles pudessem ter sucesso, para que eles pudessem ser um instrumento de Deus, para que pudessem ser um canal do favor do Senhor para chegar até as pessoas. Olha que palavra de bênção, hein? Então, em primeiro lugar, tem uma identidade representadora de Cristo. Olha que texto, palavra boa. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que coisa tremenda. Quando Jesus estava para enviar os discípulos, e estava dando as últimas informações, Jesus falou para eles se verem como enviados de Cristo. E assumir uma identidade representadora de Cristo. Perceba, por que, irmão? Jesus falou assim que ao receber eles, estaria recebendo Cristo. E ao receber eles,
também estaria recebendo o próprio Deus Pai que enviou seu Filho Jesus. Então Jesus queria que os discípulos se vissem à luz do Evangelho. Olha bem, eles teriam que lidar com várias reações das pessoas, e eles precisavam ter uma visão de si mesmas e do trabalho que estavam a prestar. Duas coisas dentro da ideia, essa ideia de identidade representadora, irmão, é que a pessoa precisa ter uma visão de si mesma e do trabalho que ela está a prestar. Porque não é só ter uma visão, amém? As duas coisas estão interligadas. O trabalho que eu vou fazer está ligado à identidade que eu tenho, amém? Senão o que acontece, irmão? O trabalho que eu vou fazer, ela não fica de acordo com a vontade de Deus. Por quê, irmão? Porque eu estou fazendo a obra de Deus, amém? Esse é como a gente aprender. Eu estou fazendo uma obra, irmão, a obra que Deus deseja que de fato a gente seja feito também. Não uma obra para Deus, nem qualquer um pode fazer qualquer coisa para Deus. Mas a obra de Deus significa que eu estou fazendo o que Deus faria, ou o que Deus quer que seja feito. Perceba isso. O que é uma identidade representadora? Significa que você precisa saber quem é você, né? Dentro da missão a qual você representa. Olha bem, o que significa uma identidade representadora? Significa que você precisa saber quem é que você é, irmão, dentro da visão. Quem você representa dentro do trabalho que você está para fazer. Outra coisa importante da visão de representação é que a visão é comunicativa, ou seja, a forma como você se vê dentro da missão determinará, irmão, a sua melhor comunicação. Por Jesus falou sobre isso: escuta, estou enviando vocês. Perceba, quem receber vocês recebe a mim e recebe o Pai. Perceba, diz assim: escuta, você vai transmitir a mim, você vai levar a mim. O intuito é que as pessoas recebam tanto o Pai quanto o Filho. Mas escuta, isso vai acontecer à medida que as pessoas te receberem. Então Jesus está dizendo: escuta, então você precisa ter uma visão de quem vocês representam. Vocês precisam fazer algo que representa a Deus. Então, por exemplo, os discípulos precisavam ter uma identidade, irmão, com a missão deles. Eles precisavam ter uma identidade com a visão que eles estavam para prestar, para que eles pudessem fazer o melhor trabalho possível. Isso é uma coisa para a gente aprender. Qual é a nossa missão dentro da representação? Nossa missão é atrair os outros como nós também fomos atraídos como discípulos de Cristo. Qual é a nossa missão? Atrair pessoas assim como fomos atraídos. Jesus disse: escuta, assim como eu atraí vocês, eu quero que vocês atraiam. Então escuta uma coisa, existe uma razão, não é só fazer. Jesus não queria apenas que os discípulos fossem recebidos. Jesus queria que os discípulos entendessem a missão, que ao receberem ele, estariam recebendo Jesus, estariam recebendo o Pai. Então existia uma representação que devia ter um êxito maior. Qual é o tamanho dessa representação? Em termos práticos, significa que você está representando a Jesus e ao Pai que enviou seu Filho. Ou seja, quando alguém recebe você, essa pessoa, na verdade, está recebendo Jesus, está recebendo Deus Pai. Percebeu o tamanho da responsabilidade a que você representa? É isso que Jesus queria mostrar para os discípulos. Por que Jesus quis mostrar para os discípulos? Primeiro, irmão, para você entender o seguinte: você precisa saber a missão que você está fazendo. A missão tem oposição, tem dificuldade, tem barreiras, tem batalhas, tem guerra. E quanto mais eu entendo quem eu represento e o tamanho dessa missão, significa, irmão, eu não vou me parar, eu não vou me deter, eu não vou fazer uma coisa baseado em mim, eu vou fazer uma coisa baseado na representação, a quem eu represento. Aí Jesus quis mostrar para o discípulo. Amém, irmão? Porque representar Cristo, ali era apenas uma instrução, eles estavam instruindo. Agora eles iam para o campo de guerra, eles iam agora colocar em prática, aí é um outro ambiente. Já é muitas vezes um ambiente hostil, já é um ambiente espiritual, já é um ambiente de oposição, é um ambiente que você vai lidar com as reações das pessoas. Então você precisa saber quem você representa. Olha que coisa interessante. O que significa de forma mais objetiva e prática? Significa que quando alguém recebe o discípulo em sua casa, ou abre a porta para o discípulo, ele na verdade está abrindo a casa para Jesus. Abrindo a casa para Deus Pai entrar na sua casa. Percebeu?
Jesus disse: ao receberem você, eu vou entrar, o Pai vai entrar. Essa é a ideia. Então a ideia de receber, por exemplo, não é para os discípulos chegar naqueles lugares, não chegarem de qualquer forma. Por quê, irmão? Porque a intenção é ser recebido. Amém? Não significa que vamos facilitar ou vamos barganhar. Não! Significa que eu sei o trabalho que eu estou fazendo. É isso que Jesus quis mostrar. Percebeu isso? Como isso é muito sério? Por quê, irmão? Porque o contrário também é verdadeiro. Porque quando alguém rejeita o discípulo e fecha a porta do discípulo, ele, na verdade, não fechou a porta para o próprio Jesus, fechou a porta para o próprio Deus. Ele rejeitou, percebeu isso? Não. O que Jesus queria lidar com isso também era exatamente isso. Os discípulos poderiam lidar com as oposições. Alguém podia simplesmente, por saber que os discípulos estavam a serviço de Cristo, e fechar a porta. E o discípulo podia muitas vezes se sentir ofendido. Por exemplo, quando Jesus não foi recebido em Gadara, né? O que Tiago e João fizeram? Tiago e João queriam botar fogo na cidade. Senhor, o Senhor quer que a gente ore e que desça fogo do céu? Jesus disse: escuta, você não sabe que espírito sois? Perceba, os discípulos sentiram a ofensa de Jesus. Os discípulos tomaram a rejeição a Jesus para si. E eles já queriam reagirem de forma negativa. Aí Jesus queria: escuta, muitas pessoas podem fechar a porta. Mas ao fechar a porta, elas não estão fechando a porta para vocês. Não se sintam ofendidos. Não se sintam mal com isso. Porque, na verdade, quando eles não receberem vocês, eles estarão, na verdade, não recebendo a mim. E também não está recebendo aquele a quem me enviou, que é o Pai. Perceba, irmão, quando as pessoas falam não para um discípulo, sem ter a mínima concepção, até a mínima ideia de que ao fazer isso está rejeitando Deus. Tem pessoas que dizem: eu nunca rejeitei Deus, mas rejeitou o discípulo, rejeitou o enviado, rejeitou alguém, irmão, que estava ali a lhe falar de Deus. Perceba, quando a gente faz isso, nós estamos rejeitando o próprio Deus. A gente precisa entender essas coisas também, irmão. Por favor, não vai também achar que toda pessoa que bate na tua porta da tua casa é Deus. Por favor, irmão, vamos separar as coisas, também, irmão. O que é um discípulo de Cristo, irmão? É aqueles que seguem as diretrizes bíblicas. Tem hoje um monte de religiões, um monte de seita aí, meu irmão, que não cumpre 1% das verdades bíblicas. E outra coisa, irmão, quem é de Deus, irmão? É aquele que nasceu de novo. Jesus nasceu aos 30 anos, foi o batismo. Então nós temos que pregar o evangelho bíblico, o evangelho que Jesus praticou. Amém, irmão? O resto dessas coisas do dia, irmão, é religiosidade. Isso não passa, irmão, de uma vida fútil, banal, mentirosa, que não tem nada com Deus. Perceba? Estou falando aqui por quê, irmão? Porque eu sei quem sou. A gente precisa entender isso. Amém, amado? Então, perceba, quando alguém recebe o discípulo, ele está abrindo a porta para quem? Para Jesus. Está abrindo a porta para Deus. Então perceba isso, irmão. Amém? Se você quer ver Deus abençoar a sua vida, você precisa ter essa mentalidade. Outra coisa, irmão, você precisa saber quem você é dentro do reino de Deus. É a primeira coisa para a gente aprender. O representante de Cristo representa o quanto uma casa, uma cidade ou mesmo uma pessoa receberá de Jesus. Qual que é a ideia da representação? É essa ideia. O representante de Cristo representa o quanto uma casa, uma cidade ou um lugar, irmão, receberá de Deus. Jesus estava preparando discípulos tanto para lidar com o sucesso de uma casa, quanto lidar com a rejeição de uma pessoa. Ou seja, sem deixar que isto o abatesse. Porque se rejeitasse o discípulo, ele não devia se sentir mal. Porque na verdade não foi eles que foram rejeitados, e sim Deus. A forma como você se vê, irmão, determinará a operação de Deus em uma casa, ou mesmo em uma vida. Por que Jesus estava falando para o discípulo, irmão? Porque escuta, Jesus não apenas estava preparando os discípulos para lidar com a rejeição. Jesus queria que eles tivessem, irmão, a concepção do êxito. Que eles tivessem a visão, irmão, que quando eles fossem bem recebidos, eles tinham que perceber isso, porque Deus ia trabalhar naquela casa. Isso deveria dar ousadia a eles.
Quando o discípulo era bem recebido, inclusive Jesus falou isso, né? Que um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Jesus não pode fazer muitos milagres na sua terra, mas em outros lugares Jesus pode. O que Jesus quis mostrar com isso? Como você é recebido determinará uma manifestação da vida de Deus. Determinar a manifestação de Deus. Jesus falou isso, inclusive até a questão de Elias e do profeta Eliseu, que nos dias de Elias, irmão, havia muitas viúvas com muitas necessidades, mas todavia a viúva que foi ajudada por Elias não era uma pessoa que não era judia, não era do israelita. Por que não era, irmão? Porque muitas vezes as pessoas de casa, elas não se abrem, elas não se veem, não recebem como devia receber. E como você recebe determina a bênção da tua vida. Escuta, a forma como você recebe, por exemplo, a forma como você está recebendo a minha mensagem agora, irmão, ela vai determinar o que Deus fez na tua vida. A forma como você está me ouvindo, irmão, se você está me ouvindo com fé, me ouvindo como homem de Deus, irmão, escuta, minha palavra vai abençoar você. Minha palavra, irmão, agora, como ministro de Deus, irmão, vai liberar o favor de Deus sobre a sua casa. Ao abrir o seu coração para ouvir essa palavra, irmão, você não está abrindo para mim, você está abrindo para Deus operar no teu corpo, na tua vida, na tua mente, trazer a cura, a libertação sobre você. Por quê, irmão? A forma como você me recebe, determina quanto eu fazer. Perceba, o profeta não tem honra. Escuta, o receber aqui é honra. Entenda isso, Deus vai abençoar você. Infelizmente, muitas pessoas servem a Deus, mas não assumem a identidade de quem Ele é e de quem Ele devia ser em Cristo. Quando Jesus estava preparando os discípulos, Jesus queria que os discípulos tivessem uma mentalidade, que eles assumissem uma identidade, para que eles pudessem exercer. Por exemplo, ao chegar numa casa, eles entendem, escuta, essa casa aqui está abrindo, Deus vai operar nela. Criar essa expectativa. Escuta, essa casa abriu para mim, ela abriu agora para Jesus. Jesus vai poder fazer milagre nessa casa. Jesus vai poder abençoar essa casa. Escuta, nem todo mundo assume a identidade que vai ser usado por Deus. Por que Jesus estava treinando os discípulos a ter uma identidade? Porque, escuta uma coisa, irmão, a identidade determina o que Deus vai fazer. Muitas pessoas, irmão, elas não conseguem trazer a unção de Deus para dentro de uma casa, não conseguem trazer a manifestação de Deus dentro de uma casa, irmão, porque eles não se veem como tal. Eles não assumem a identidade que devem ter. Eles não assumem a identidade, irmão, de ministro de Deus, de que são representantes de Deus, que são um mensageiro de Deus. Aí é a grande questão. É triste, mas muitos crentes não têm a ideia de quem são eles em Cristo. E por isso fracassam em sua missão. E não conseguem atrair para Deus o agir, o trabalhar em uma casa. Escuta, eles não conseguem atrair, irmão, o agir de Deus e o trabalhar de Deus numa casa. Por quê? Porque eles não sabem quem são. Então, quando Jesus estava preparando os discípulos, Jesus preparou eles de várias formas. Mas a última coisa que Jesus preparou foi quanto à identidade. Escuta, você precisa se ver como alguém representante. E que ao receber você, escuta, Jesus não está preocupado com como as pessoas lá de fora. Jesus está preocupado como os discípulos se viam. Jesus não está instruindo eles mais a respeito de como lidar com as adversidades, mas como eles deveriam se ver. Se veja como alguém que me representa. Se veja como alguém que me representa, porque ao receber você vai receber a mim e ao Pai. Isso vai determinar a manifestação de um poder naquele lugar. É isso que vai abrir a honra para o favor de Deus. Por que Deus não pode fazer muitas coisas em algumas casas? Porque não recebe com honra. Mas o lugar que é recebido, os discípulos dizem, escuta, tem ousadia nessa casa. Profetiza, libere a palavra. Sabe, meu? Se vai fazer naquela casa, faça. Por quê? Porque Deus vai fazer. Esse é o primeiro ponto nosso. Segundo ponto. Tenha uma identidade da mensagem que você carrega. É outra coisa que Jesus quis colocar no coração do discípulo. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá caráter de profeta. Olha bem. A forma como alguém recebe o profeta também vai determinar, irmão, a recompensa que ele tem.
Jesus estava preparando discípulos tanto para lidar com o sucesso quanto as dificuldades. Mas olha bem isso aqui. A importância e valor de um profeta era visto da mensagem que ele carregava. Em Israel, um profeta era visto como alguém, irmão, que foi escolhido por Deus para falar em nome de Deus. O profeta, como é que o profeta era visto? Era visto como um homem de Deus, irmão, que ouvia Deus. Como alguém, irmão, que era um porta-voz de Deus, alguém que carregava a mensagem de Deus. Era isso que Jesus estava preparando os discípulos. Se veja como alguém, eu quero que você se veja como alguém que carrega a minha mensagem. Quando Jesus diz assim, né, quem recebe um profeta, um caráter de profeta, recebe um galardão de profeta. Significa, escuta, a forma como as pessoas receberem a mensagem sua, determinará a recompensa dela na vida delas. Mas para isso, você precisa se ver como tal. Jesus queria que os discípulos se vissem como alguém que carregava a mensagem de Deus. O que é uma identidade de profeta? O profeta é um canal de Deus. Quem é o profeta? O profeta é um canal de Deus, é um instrumento de Deus, o qual não apenas falava em nome de Deus, mas o qual Deus usava para trazer o conserto, ou usavam para preparar o caminho para Deus abençoar um povo em um lugar. Gente, isso aqui é uma coisa tremenda. O profeta não era apenas alguém que carregava a mensagem, mas ele era aquele que carregava a mensagem do conserto. Era aquele irmão, que prestava um trabalho para resolver o problema que é existente no lugar. Por exemplo, vamos pegar aqui um personagem, Elias. Elias do Monte Carmelo, ele trouxe um conserto do povo de Deus para que a chuva voltasse a chover. Você vai lembrar que naquela história, o que estava acontecendo, irmão? Fazia 3 anos e meio que não chovia chuva. Por que não havia chuva, irmão? Porque as pessoas já tinham voltado para Baal. Israel não sabia quem era o Deus verdadeiro. Israel estava adorando Baal, servindo a Baal, cultuando a Baal. Eles estavam cocheando em 2 pensamentos. Quem era o verdadeiro Senhor? Baal ou Jeová? E para quê? E isso trouxe uma consequência. Aí, o que Elias fez? Elias propôs uma solução de um problema. Que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Perceba, olha o que o profeta fez. O profeta foi um instrumento de Deus para resolver o problema. O profeta foi um instrumento de Deus não para resolver o problema da dúvida. O que Jesus estava preparando os discípulos? Eu quero que vocês não apenas se vejam como alguém que carrega a mensagem, mas eu quero que vocês sejam, as pessoas que te receberem de vocês, recebam recompensa. Não tenha a mentalidade apenas da mensagem, tenha a mentalidade, irmão, que a pessoa que receber vai receber o galardão de profeta. O que Jesus tem em mente aqui, irmão? Que é que os discípulos se vistem como instrumento, se vistem como canal. Vocês vão entrar em algumas casas, vocês vão entrar em alguns lugares, e a casa que você entrar, lembre de uma coisa, eu quero que você abençoe aquele lugar. Eu quero que a mensagem que você está carregando abençoe aquele lugar. Olha o que Jesus está dizendo, isso aqui é uma coisa muito forte para a gente falar. Entendeu, irmão? Então, o que é o caráter profético? Esse caráter de Elias. É alguém que fala de Deus e que prepara o coração das pessoas para receber o favor de Deus na sua casa. Meu irmão, muitos lugares que você vai entrar, por exemplo, no dia de Elias, não tinha como o favor de Deus chegar. Como é que Deus ia mandar chuva, irmão, se Deus disse, lá em Deuteronômio, irmão, que se alguém adorasse outros deuses, irmão, Deus ia fechar o céu. Por que não estava chovendo sobre a terra, irmão? Porque o povo havia se desviado de Deus. Então não tinha como Deus mandar chuva. Para Deus mandar chuva, Deus tinha que resolver um problema. Qual era o problema? O coração errado do povo. Quando Elias propôs, irmão, resolver isso, escuta, Elias está fazendo que o favor de Deus chegasse. Tem muitas coisas, irmão, que obstruem o poder de Deus. Tem muitas coisas, irmão, que impedem Deus de entrar numa casa e abençoar uma casa. E Jesus está dizendo, escuta, eu quero que você carregue essa mensagem. Eu quero que você tenha a concepção de que você é um instrumento para trazer, para resolver um problema. Não apenas denunciar um problema, eu quero que você esteja lá para resolver. Eu quero que o meu favor chegue naquele lugar. Gente, isso é tremendo. O profeta é aquele que carrega a mensagem e que prepara o caminho para Deus agir. A casa se abre ao profeta de Deus. E este receberá o galardão de profeta. Perceba, a casa que se abre o profeta, irmão, receberá um galardão de profeta. Ou seja, terá tudo que o profeta profetizar sobre sua casa. Percebeu? O discípulo precisava se ver como alguém, irmão, que prepara o caminho para Deus agir, para abençoar o lugar. Isso é uma identidade profética. Isso, irmão, é carregar uma mensagem profética. Essa é a ideia de Deus, amém? Por exemplo, quando Elias foi assunto ao céu, Eliseu foi procurado, irmão, para sarar as águas de Jericó.
Perceba, o profeta carregava a palavra de direção para trazer a bênção dentro daquele lugar. Lembra que os homens importantes daquela cidade procuraram o profeta e disseram: escuta, a cidade aqui é muito boa, muito bem situada, só tem um problema, as águas aqui são amargas. O que é isso? O profeta fez? O profeta não deu diretriz do quanto ele podia resolver aquele problema. Eles trouxeram uma salva nova, foram lá na nascente, lá na fonte, jogaram sal e ele profetizou e as águas se tornaram potáveis. Percebeu? O profeta é alguém que arruma, é alguém que conserta, é alguém que carrega a mão, que é um instrumento de Deus. Não apenas para profetizar, mas é um instrumento, irmão, para consertar. Tirar a obstrução, aquilo que está obstruindo, aquilo que está impedindo, aquilo que está te amarrando, aquilo que está atrapalhando a sua vida. Perceba, isso é muito sério, mano. Observação aqui: Jesus está preparando seu discípulo para ter êxito, para ter sucesso na sua missão. E para isso, eles precisavam crer que carregavam uma mensagem de poder de si. E que ao abrir a sua boca, Deus honraria a sua vida naquele lugar. Jesus falou sobre isso quando eles fossem presos, levados diante dessa autoridade, não ficassem preocupados com o que houvesse de falar. Mas que o Espírito Santo não colocaria as palavras na boca dele. Esse é o caráter que Jesus quer mostrar para nós. Jesus está preparando os discípulos para ter êxito, para ter sucesso, para saber o que eles tinham que fazer, o que eles podiam fazer. Jesus está preparando para lidar com a diversidade mais, agora está preparando eles. A última palavra de Jesus antes de enviar os 12 não foi essa: vocês carregam uma mensagem, se vejam como tal, dê valor a essa importância, perceba o trabalho que é da mensagem que vocês têm, veja o valor dessa palavra, porque se vocês crerem nisso, eu vou honrar. Porque, irmão, a pessoa pode entrar no lugar, irmão, e não entrar como devia, não entrar com a fé como devia, se ver como tal. Como você se vê vai determinar a ação de Deus na sua vida. Muitas pessoas não conseguem receber o favor de Deus na sua vida porque não se veem como tal, não assumem o seu papel. Quando as pessoas se convertem, mas não se vê como filho de Deus, então a bênção de Deus não chega até você. Quantas pessoas não são cristãs, não fazem sua fé de batismo, sua profissão de fé, sua declaração de fé, mas não vivem como tal, não se veem como tal. Quantas pessoas que a gente conversa às vezes, as pessoas estão ligadas à igreja, são membros de igreja, estão ainda, irmão, porque esfriou, porque faltou 2 domingos na igreja, a pessoa já se vê como um desviado, ela se trata como tal, já não ora, já não age. Perceba, o que falta essas pessoas é identidade. Irmão, por que a gente vai no culto? A gente vai porque a gente tem uma identidade. Você percebe, irmão, as pessoas se esfriam tão rápido, tão logo, porque falta uma identidade, quem são. Elas não percebem o que fizeram, não percebem, irmão, o que carregam, não percebem, irmão, o que Deus operou na sua vida. Quando o profeta passou a capa sobre o profeta Eliseu, e ele falou: deixa eu te pedir do meu pai e da minha mãe, isso é problema teu. Você sabe o que eu fiz contigo, isso é problema teu. Irmão, depois que Deus toca na tua vida, depois que Deus chama você, depois que Deus escolhe por você, irmão, isso agora é um problema teu. Não é mais um problema de Deus. Quem tem que dar resposta agora é você. Se Deus te chama, se Deus te convida, se Deus toca no teu coração, se Deus manifesta a tua vida. Foi a mensagem que a gente pregou na última quinta-feira. A admiração que tomou conta de Tiago, de Pedro, Tiago e João, meu irmão, fez que ele deixasse tudo para o Senhor. Escuta, irmão, o poder, o trabalho de Deus, irmão, é trazer admiração no teu coração. O trabalho de Deus, irmão, é mexer com você. Agora, irmão, responder, deixar tudo, renunciar tudo, viver uma vida, assumir uma identidade, irmão, não é com Deus, é com você. Se ver como tal, é um trabalho seu. Tem muitas vezes nós estamos esperando o trabalho de Deus na nossa vida, quando o trabalho é nosso. Nós estamos muitas vezes vivendo uma época, irmão, que nós estamos transferindo para Deus nossas obrigações. O que você devia fazer, o que você devia agir, o que você devia assumir, você joga para Deus. Essa transferência só mostra uma única coisa, só constata uma única coisa, irmão: o quanto somos irresponsáveis por aquilo que
Deus tem feito em nossa vida. E depois passamos a vida a murmurar, passamos a vida a lamentar, por uma vida de fracasso, de derrota, irmão. E a gente fica culpando Deus. Mas a culpa está em nós. Por que a culpa está em nós? Porque Deus não pode fazer o que você pode fazer. Assumir uma identidade com você. Paulo diz lá em Romanos 12, irmão. Amém? A transformação da nossa vida, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmão, é resultado do que, irmão? De você ter uma mente renovada. Você não quer que Deus leia a Bíblia para você. Você não quer que o Espírito Santo venha sobre você e comece a ler a Bíblia para você. Isso é coisa que você deve fazer. Isso é a sua obrigação, isso é a sua responsabilidade. Perceba, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai te ensinar. Se você estiver lendo a Bíblia, Deus vai te ensinar. E se você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Lembrar, irmão, e te ensinar é papel do Espírito Santo. Mas, irmão, você tem que ler a Bíblia. Quando você pega a Bíblia para ler, o Espírito Santo vai vir. Mas o Espírito Santo não vai pegar a Bíblia para você. O Espírito Santo não vai ficar recitando a Bíblia para você. Esse trabalho é seu. Agora, irmão, depois que você leu e você aprendeu, o Espírito Santo vai te ensinar. Mas o Espírito Santo não tem como ensinar alguém, irmão, que não lê. O Espírito Santo não pode ensinar alguém, irmão, que não abre a Bíblia. Você não tem como ler. Quando você não lê a Bíblia, você não fornece ao Espírito Santo uma ação sobre a sua vida. Quem é o culpado? Quem é que está atrapalhando? Quem é que está prejudicando? É você que não se vê como tal. Olha como isso é sério, cara. Eu estou falando aqui com o profeta de Deus, estou te dando uma diretriz de Deus para a tua vida, cara. Infelizmente, muitas pessoas, por vergonha ou por medo, não falam a palavra de Deus. A palavra que Deus coloca dentro de si para falar. E ao se envergonhar, não conseguem trazer o poder de Deus para agir a favor da sua vida. Perceba como a identidade é determinante. A forma como você vê vai determinar. Mas se você não se vê como canal de Deus, se você não se vê como instrumento de Deus, se você não fala aquilo que Deus está dentro de você, a Bíblia diz, né, que não é para ficar preocupado com o que a gente falar. Porque naquela hora o Espírito Santo vai te dar para falar. Aí o Espírito Santo põe a palavra no teu coração para você falar, mas você não fala. Você não dá valor à mensagem que está dentro de você. Você fica avergonhado, fica com medo. Como é que Deus pode fazer alguma coisa? Infelizmente, muitas pessoas boicotam com sua boca o êxito e o sucesso do Evangelho em sua vida. Jesus nos enviou na mesma missão de discípulos. A diferença é que eles assumiram a missão e saíram para realizar a missão que receberam. Eles assumiram que carregavam a mensagem de Deus dentro de si. Qual a diferença? Mas nós somos enviados na mesma missão. Qual é a diferença entre nós e eles? Não é que eles assumiram, nós não assumimos. Eles saíram e foram, e nós não fomos. Ou não falamos, ou estamos a boicotar. O êxito é dado a quem assume a identidade de mensageiro de Deus. Quando alguém se acha inapto para a obra de Deus, se acha incapaz de fazer, ele fraqueja depois de ter feito por um tempo. Perceba, isso aqui é legal, irmão. Quando é que as pessoas fraquejam? As fraquejam depois de ter feito por um tempo. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para te explicar. Pedro fraquejou andar sobre as águas depois de ter andado. Pedro fraquejou depois de ter andado. Se ele andou 10 metros, ele era capaz. Mas no meio do caminho, quando ele estava andando, irmão, sobre as águas, irmão, vieram pensamentos contra a mente dele. E ele, reparando a força do vento, perceba, alguma coisa chamou a atenção dele. Disse assim, cara, você não pode, você é natural, você é um homem. Eu sou afundado. Os pensamentos de inaptidão, um pensamento de incapacidade, os pensamentos não vieram quando ele estava a fazer. Pedro estava andando sobre as águas. Olha o que eu estou dizendo para você. Como é que alguém é incapaz de fazer depois de ter feito? Ô meu amado, isso é batalha, amado. Tem muita gente que não sabe perceber que está tendo batalha. Tem gente que assume uma identidade, irmão, de incapacidade, de uma pessoa inapta, depois de ter feito. Ô meu amado, desculpe, amado. Você aceitou a sugestão do inferno. Perceba, quando Pedro estava andando, vieram pensamentos contra a mente dele, vieram algo chamando a atenção dele. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar a força do vento. Perceba, alguma coisa chamou a atenção dele. Aquilo que chamou a atenção sua, irmão, aquilo era o diabo, aquilo era a batalha. Perceba, vamos salientar aqui, irmão. Jesus entrou no barco e repreendeu o vento. Aquele vento ali é uma ação espiritual. Aquele vento que trouxe ao mesmo tempo, trouxe pensamento,
e que trouxe Pedro para reparar a cor do vento, aquilo era o diabo. O diabo sempre vai chamar a atenção das pessoas para aquilo que ele está fazendo. O diabo é que chama a atenção para as pessoas para o medo. O diabo é que chama a atenção dos homens, não, para que eles são naturais, eles não podem fazer, que são incapacidade. É o diabo que diz para você que você não pode, não. Mesmo depois de ter feito. Perceba, Pedro só foi atacado porque Pedro assumiu que podia andar como Jesus andou sobre as águas. Perceba, Pedro só foi atacado porque Pedro assumiu que podia andar como Jesus. Pedro só fraquejou, irmão, porque sua visão a respeito de andar sobre as águas era a visão ainda superficial. Por que Pedro fraquejou, irmão? Porque não tinha uma identidade que ele podia. Pedro falou de supetão. Pedro falou, irmão, assim, de pronto, sabe, irmão? Pedro tinha um coração muito disponível a responder à fé, mas ele não tinha uma identidade. Aqui não estava enraizado nele, aqui não estava enraigado nele, aqui não estava profundo nele. Quando Jesus fala de nós ter uma identidade, você está falando de nós carregarmos uma mensagem que tomou conta de nós. Eu sei quem sou. Escuta. Por que Jesus falou de uma identidade? Porque quando você tem uma identidade enraizada em você, irmão, não é qualquer batalha que te fraqueja. Por que aqueles pensamentos tiraram Pedro rapidamente, irmão, do ponto que ele estava? Porque aqui não estava profundo ainda. Aquela verdade não estava enraizada em Pedro ainda. Pedro não tinha assumido completamente no seu interior, irmão, que ele podia andar sobre as águas como Jesus estava andando. Olha bem. Quando isso está profundo em você, irmão, essas coisas não abatem você, essas coisas não param você, essas coisas não inibem você, essas coisas não tiram você do propósito. Por isso que é importante ter uma identidade, irmão. Amém? Jesus está falando para o discípulo carregar essa mensagem, amém? Ter essa identidade profética. Por quê, irmão? Porque eles iam abençoar as pessoas, mas para isso eles precisavam se ver como alguém, como porta-voz, como alguém que ouve Deus e fala de Deus, alguém que tem acesso, que Deus vai usar eles. Olha que tremendo. A identidade é algo que está dentro de uma pessoa, algo firme, algo enraizado, essa é a ideia. Ninguém pode tirar. Você nunca descobrirá o que você pode fazer enquanto você ficar sentado dentro do barco, vendo apenas Jesus andando e criticando o que estão tentando e se escondendo atrás dos que fracassaram em tentar. Dentro do barco você nunca será atacado, mas também nunca descobrirá o seu potencial em Deus. Existem 3 coisas para a gente aprender aqui nesse texto, que é muito legal, irmão. Você nunca vai descobrir quem você é se você ficar sentado dentro do barco. Segundo, irmão, você nunca também será atacado. E também se esconder, irmão, atrás do fracasso dos outros, é meu porque o fulano fracassou. Também impedirá você. Então, não há desculpa, irmão. Você nunca vai descobrir o que Deus pode fazer na sua vida até você aprender a andar sobre as águas. Pedro andou. Andar sobre as águas significa andar por fé. Andar pelo poder sobrenatural de Deus. Andar no Espírito. Você nunca vai saber o que você pode fazer até que você ande. Todos nós podemos, mas ficar no barco é ficar no mar. Amém? Assumir críticas. As críticas vão te fazer permanecer no barco. Olhar para que pessoas que fracassaram só será um obstáculo a mais a impedir você tanto poder, tanta capacidade, é como na semente, tanto poder. A semente tem o poder de uma árvore e de uma frutificação de uma vida inteira. É tanto potencial numa só semente. Mas sem ter lançado na terra, assim é a sua vida. Você não pode descobrir o que Deus pode fazer na sua vida até você assumir. E em terceiro lugar, tem uma identidade justa. Quem recebe o justo no caráter justo receberá o galardão de justo. Percebe o que está falando? Outra coisa que boicota muitas pessoas em sua caminhada com Deus não é a falta de uma visão do caráter justo que cada um deve ter. Perceba, Jesus está preparando o discípulo para o êxito de sua missão. E infelizmente muitos não se expõem ao fracasso porque ainda não aprenderam a guerrear na maneira de Deus. Isso é verdade, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que você está preparando o discípulo para essa ideia de caráter justo? Porque, escuta uma coisa, muitas pessoas, irmão,
vão te atacar, e vão atacar a sua justiça, vão atacar teu caráter, vão atacar, irmão, a tua reputação. Muitas pessoas não vão atacar o rei de Deus, vão atacar você. O Jesus diz, escuta, quem te recebe o caráter justo? Mas tem muita gente que não vai nos receber como caráter justo, tem pessoas que vão atacar, vai agredir. Jesus que você precisa, escuta, você só tem poder de abençoar aqueles que recebem com caráter justo, aqueles que não recebem, não fica não. Mas você tem que estar firmado nisso. Você tem que estar preso a isso. Jesus está preparando seu discípulo para a luta, lutar pela sua missão. Assim como o diabo atacou Pedro quando ele acreditava que a mensagem, que ele podia andar sobre as águas, era capaz, ele podia fazer isso, o diabo também ataca nosso caráter. Assim como o diabo diz que uma pessoa não pode fazer tal coisa milagrosa, o diabo também ataca o nosso caráter quando é justiça. Perceba, da mesma forma que o diabo, irmão, atacou Pedro e fez Pedro, irmão, olhar, reparar a força dos ventos e ver que ele não podia andar porque ele era um homem, mas Jesus estava andando. O mesmo diabo, irmão, ataca também o nosso caráter. Por que o diabo faz isso, irmão? Porque é uma guerra. Perceba, o diabo é chamado de acusador. Quando você ouve uma mensagem, você é tocado por Deus para levantar e fazer a obra de Deus, que Deus está te chamando, os pensamentos de inadequação que vêm sobre a sua mente, mostrando seus defeitos, seus pecados, é o diabo atacando, para você nunca sair do barco e andar pela fé com Jesus. Os mesmos pensamentos que tornou Pedro inadequado de continuar andando, e vieram de incapacidade, são os mesmos que atacam o nosso caráter. Por isso que é preciso ter uma identidade. Por isso que Jesus está falando, escuta, quem vos recebe o justo um caráter justo. Jesus escuta, se veja como justo. Se enxergue como justo. Vou falar daqui a pouco sobre isso, mas perceba. Quando você está louvando e vem pensamentos impuros em sua mente, significa que naquela hora você está sofrendo um ataque do diabo. Aqueles pensamentos que parecem ser, é o diabo lhe atacando. Tem muitas pessoas que não percebem isso, mano. Percebe quando o Pedro estava andando sobre as águas, mano. Aí vem no pensamento, vem alguma coisa tomando agora, irmão, a sua visão para olhar para outro lugar. Jesus entrou no barco e repreendeu. Jesus não repreendeu. Aquele vento era o que, irmão? Quando Jesus enviou os discípulos a atravessar do outro lado, irmão, eles não podiam remar. Ali já era um ataque, ali já era uma posição. Irmão, tudo aquilo que impede de você fazer o que você deve fazer, escuta, já é o diabo. Aquilo que impede de você cumprir a sua missão, já é o diabo. O maior problema nosso é que nós não enxergamos, não percebemos que nós estamos em luta. Às vezes você está louvando a Deus e começa a vir pensamentos impuros, irmão. E aí você começa agora, irmão, ficar com vergonha, você fica com medo, você fica com temor. Esse é o diabo. O que Deus quer mostrar para nós é que nós estamos numa guerra. Deus quer mostrar para nós que nós estamos numa batalha. O maior problema nosso é que nós muitas vezes não temos discernimento, irmão, para discernir, irmão, o mal. Discernir o mal quando estamos fazendo uma coisa boa. Jesus falou, o autor de Hebreus falou sobre isso. Deus quer nos dar discernimento, não apenas para discernir as coisas boas, mas discernir o mal, irmão, junto com as coisas boas. Você está louvando a Deus coisa boa, mas no meio daquelas coisas está vindo pensamento, aquilo é capeta, é o diabo, é o demônio. Você está numa guerra. Quando você ouve uma palavra, irmão, de fé, e vem pensamento de incapacidade, acusando a sua mente, aquela hora é o diabo fazendo o seu trabalho. O trabalho de acusador, para que você fique no mar. O diabo não pode impedir Pedro do barco, o diabo não pode amarrar Pedro do barco, porque Pedro acreditava que podia andar. Mas quando ele viu Pedro andando sobre as águas, o diabo atacou. Mas tem muitas pessoas que ficam no barco, e eles são tomados por pensamento de incapacidade, de inadequação. Não pode, é fácil. Onde deve estar firmada a nossa identidade justo antes de exercê-la? Isso aqui é uma coisa para a gente aprender. Nossa justiça não vem dos nossos méritos.
e sim da fé em Jesus Cristo. Deixa eu falar com você, irmão. Quando a Bíblia diz para nós ter o caráter de justo, ou ser recebido o caráter de justo, escuta, irmão, nossa justiça vem da nossa fé, não do nosso. Não importa o que você faça depois de você aceitar Jesus, não importa o quanto você obedeça e seja fiel a Deus, não importa a quantidade de verdade que você tem, sua justiça ainda provém de Deus. Você é justo por quê? Porque Jesus morreu por você. Vou te dar 2 textos para você. Romanos 8,26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Escuta, olha quem é Jesus. Jesus é chamado de justo. Jesus é justificador daquele que tem fé em Jesus. Significa, Jesus é justo e tem o poder de declarar justo aquele que tem fé nele. Nós somos justos, irmão, por causa do que Jesus fez por nós. Então, não importa quantas verdades você guarda depois que você aceitou Jesus, sua justiça ainda provém de Deus. Amém? Hoje, por exemplo, você ter praticado e obedecer, isso é bom, claro que é bom. Com certeza. Isso vai te ajudar na hora da guerra, verdade. Mas não, você não é justo por causa disso. Você é justo porque você tem fé em Jesus. Você tem fé naquele que justifica. Percebeu? Nossa justiça vem da fé. Amém? Outro texto aqui fala, Gálatas 5,5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós aguardamos a justiça que provém da fé. Amém? Fé significa a obra de Deus. Eu estou crendo no que Jesus fez e eu estou recebendo a justiça. Nós esperamos, nós nos alimentamos, nós vivemos pela expectativa que provém da esperança do que é nos ofertada pelo que Cristo fez por nós. Infelizmente, a falta de revelação faz com que as pessoas caiam ou sucumbam, possam sucumbir aos ataques do diabo, por querer andar na sua justiça própria. Muitas pessoas fracassam, irmão, porque elas não têm enraizado uma identidade, entendeu, de justo. Eu falei que o nosso tem uma identidade justa. Como é que alguém vai te receber como justo se você não tem uma identidade como justo? Perceba, como é que alguém vai te receber no caráter de justo se você não tem uma identidade justa? Como é que você vai abençoar as pessoas com a sua justiça se você não assumiu o que Deus fez na sua vida e foi uma obra de Deus? O maior problema, muitas vezes, nós estamos tentando responder às pessoas com as nossas obras, não com as obras de Jesus. O que é justiça própria? É a justiça que vem de nós mesmos, de nosso bom comportamento, de nossos méritos. A justiça provém do legalismo, ou seja, porque nós cumprimos regra. Porém, todos temos um passado, uma vida de erro antes de conhecermos a Jesus. E não importa o quanto depois de crente você foi transformado, ou quanto você obedeça, e seja fiel a Deus, o diabo irá atacar e acusar, porque está falando de guerra. O que a gente precisa ter aqui, irmão? Não importa quanto você obedeça, ainda assim, o diabo é acusador. O diabo foi acusar quem, irmão? Jó que era um homem íntegro, reto e que desviava do mal. Escuta, Jó era um homem íntegro, servia a Deus completamente, era um homem reto e fazia as coisas retas. Terceiro, era temente a Deus, porque ele desviava do mal. Ele se desviava de fazer as coisas erradas. Perceba, irmão, o diabo atacou ele. Então não é o quanto você faz. Nenhuma coisa que a gente fizer nos isentará da guerra. O diabo é acusador. O que eu preciso é assumir quem sou, para que isso não me abale. Eu preciso assumir a minha identidade de quem eu sou em Jesus, e pronto, acabou. Então, o fazer as coisas só vai me ajudar, mas, entendeu? Não vai me isentar. Jesus está ensinando o seu discípulo a ter uma identidade justa, porque essa identidade é a visão de si mesmo. O faria ter êxito contra todo ataque do mal. O discípulo é declarado justo pela sua fé em Jesus e não pelo que ele faz ou pratica. Amados, andar como crente, depois de ter sido salvo, é muito bom. É recomendável, mas isso jamais te isentará de ser atacado ou acusado pelo diabo em sua mente. Ou pela boca das pessoas. Isso não vai impedir, irmão. Então nós temos que estar armados com essa mente. Escuta, independente. Então não é o quanto eu faço para ser justo. É o quanto isso está enraizado em mim. O quanto isso a pessoa pode falar, isso não me ofende mais.
Porque escuta uma coisa, o meu poder está naquele que me recebe, não naquele que me recebe. Não perca seu tempo com os acusadores. Não perca seu tempo com aqueles que não te recebem e te acusam. Porque essas pessoas, não escuta, você não pode fazer nada por elas. Porque quem receber você como justo, essa pessoa, irmão, vai receber o seu galardão. Significa você vai poder abençoar a vida dela. Significa aquilo que Deus está fazendo na tua vida, pode fazer na vida dela. É simples assim. O que é uma identidade justa? É crer que Deus escolheu para abençoar as pessoas que te receberem como justo. Perceba, as pessoas que te acusam, elas não vêm buscar nada de você. Elas só te atacam. Seu trabalho não é tentar justificar diante dos homens que te acusam. Você não foi enviado para ajudar este, mas para ajudar aqueles que recebem conjunto. Aqueles que creem em Deus fez uma obra na sua vida. Você só vai ajudar aqueles que creem que Deus fez uma obra na sua vida. Perceba, todos que te recebem como justo, estes de fato são abençoados por sua vida. O ministério é exercido, irmão, para os que te recebem, não para os que não te recebem. Não perca seu tempo tentando ajudar os que não te recebem, porque de nada vai te ajudar. Jesus está preparando o discípulo para o êxito. Amém? Todo o teu ministério é determinado pelos que te recebem. Né? Jesus falou no último versículo, que quem te der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um deste pequenino, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus foi enfático. Quando preparar o seu discípulo a ir e cumprir o id. Amado, o mais simples das obras que você... Amado, o mais simples das obras que você poderá fazer num lugar ou a uma pessoa será determinado pelo que aquela pessoa está disposta a fazer para você. Jesus diz, escuta, porque tem um copo de água simples. Alguém que é meu discípulo, essa pessoa não vai perder da sua vida e receber o que ela tem para receber. Eu podia dizer o seguinte, irmão, quando alguém trata você bem, Deus está dizendo assim, escuta, porque ela tratou você bem, ela está acelerando o processo da sua bênção. Jesus queria mostrar para os discípulos que se vissem como um canal de bênção, como instrumento de bênção. Percebeu? Um simples copo de água tem o poder de fazer com que uma pessoa não perca a bênção endereçada à vida dela. Só por ter o trabalho bem, fazer algo correto. Jesus citou isso, irmão, para mostrar algumas coisas para a gente aprender aqui. Por que Jesus citou Mateus 10:42? Jesus citou isso, irmão, por um motivo. Jesus queria que ele se visse, irmão, pelo olhar do Evangelho. É a primeira coisa. Todos sofremos de uma forma ou de outra. Ou estamos numa luta, ou sofremos ataque por sermos representantes de Cristo, sofremos porque carregamos a mensagem do Evangelho, sofremos com ataques pessoais para nos constranger e voltar atrás, sofremos até, irmão, por sermos apenas um simples discípulo. De uma forma ou de outra, todos nós temos batalha. A batalha, irmão, é para todos. Mas não deixe que nada disso pare. Pois vocês estarão em luta. Você estará correndo uma carreira a qual foi proposta. E nessa carreira vocês precisam se desfazer de todos os ataques. Significa, irmão, o que estão se mostrando? Tem uma identidade de você, veja como o Evangelho, dentro do Evangelho, porque, irmão, para que isso nada pare você se tornar uma carreira. E vai haver muito obstáculo, vai haver muito impedimento, vai haver muita batalha, vai haver muita guerra, mas esteja disposto. Porque como é que você vai vencer? Você vai vencer se você estiver disposto a se ver como o Evangelho te vê. É isso que determina o teu sucesso. Segunda coisa, Jesus queria que os discípulos se vissem não apenas, irmão, como alguém que corresse como vencedores, como alguém que vence o mal, mas Jesus queria que eles se transformassem em um canal de bênção a todos que recebessem eles, a todos que vissem eles como representante de Deus, a todos que vissem eles como mensageiro de Deus. Escuta, Deus queria que eles se tornassem um canal de bênção, um instrumento de bênção. Não deixe que o medo, irmão, poder ser um canal de bênção de Deus. Essa é a ideia. Quando alguém abre a porta para você, Deus vai entrar nessa casa. O que Jesus queria mostrar? Escuta e se veja como alguém que para finalizar uma obra. Por exemplo, ao receber você, eu vou entrar naquela casa e vou abençoar aquela casa. Jesus tenha como visão final. Porque muitas vezes nós vamos ser atacados no meio do processo. Por exemplo, Pedro estava andando sobre as águas, nós vamos atacar no meio do processo. O diabo quer impedir que você faça a obra, o diabo quer impedir que você prossiga, o diabo quer impedir que você abençoe. Essa é a ideia.
O resultado do evangelho final é abençoar. Quando alguém ouve a sua mensagem, por ser homem de Deus, estes receberão as bênçãos que você carrega naquela mensagem. E qualquer que te receber como justo, que olhar você como justo, e não olhar o seu passado, mas crer que Deus fez uma obra em sua vida, este receberá de Deus também na sua vida a bênção que Ele viu em você. Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias, por quê, irmão? Porque ele viu Elias como homem de Deus. Um homem que ele podia pedir. Isso determina o quanto nós temos e o quanto nós recebemos. Deus quer que você se veja como alguém que abençoa. Amém, irmão? Vamos sofrer ataques, vamos. Mas você tem que saber quem você é. Amém? Jesus está mostrando que os discípulos eram mais do que eles se viam em si mesmos. Eles eram tudo que Jesus trabalhou e preparou para que eles fossem. Perceba, Jesus está mostrando aos discípulos, antes de enviar eles, que eles precisavam se ver como Jesus estava vendo eles. Como Jesus queria que eles se vissem, como Jesus estava os preparando. Não como eles iam se ver lá na frente, nós sofrendo ataque. Jesus estava antecipando para que eles tivessem uma identidade, uma mentalidade de quem eles eram, da mensagem que carregavam, da importância e de que eles deviam ser instrumento de Deus. Porque o propósito final é que aquele que recebesse a bênção. Olha que tremendo isso aqui. Você é tudo que Deus tem preparado você para ser. As lutas não dizem quem você é. Elas apenas querem impedir que você veja, irmão, quem você é e quem você foi criado em Deus para ser. Essa é a grande questão. Aí tem três coisas que eu quero falar a você. Primeiro, voltar atrás por medo, depois de ter andado sobre as águas. Não, só porque o diabo atacou. Você não pode fazer isso. Não volte atrás só porque o diabo te atacou. Meu. Tenha a mentalidade de quem você é. Segundo, você pode dar lugar ao medo e pedir ajuda para que Jesus te ajude a voltar ao barco e lamentar por ter tentado e vivido e fracassado. A primeira coisa, você pode voltar atrás com medo, depois de ter andado, e aceitar o ataque do diabo. Segundo, você pode, depois de ter fracassado, não pedir ajuda para Deus e voltar para o barco e ficar lamentando o seu fracasso, lamentando a sua tentativa. Eu errei, fracassei, não era como devia, eu assumi, fracassei, você pode fazer isso. Ou terceiro, ou você pode ouvir de Jesus o que Jesus tem a dizer: eu não te chamei para ser um homem de pouca fé. Eu estou te preparando para você ter isso, tomar a frente, abrir as portas para que eu entre e abençoe casa e família. Eu quero que você creia que você é portador de uma mensagem que vai abençoar muitas pessoas que vão receber a mensagem que eu tenho a você. Quero que você veja assim. Eu quero que você veja e abençoe a todos que verem a obra que eu fiz na tua vida e creia que assim como eu fiz na sua vida, eles crerão que farei na vida dele o que eu fiz na sua vida. Eu quero que você vá e dê às pessoas a oportunidade de ela abençoar você. Porque é um simples gesto, porque você ser meu discípulo, se dispor a fazer as coisas, e as pessoas tratarem você bem, mesmo um simples copo de água, eu vou acelerar o processo para abençoar as pessoas. Mas isso tudo, de tudo isso sai do barco. Você pode ficar no barco com medo, você pode lamentar o fracasso, ou você pode ouvir Jesus dizendo: eu não te chamei para ter problema, eu te chamei para você andar sobre as águas. E você descobriu que você pode. Não é a grande questão que Jesus quer mostrar para nós. Depois de você ter andado sobre as águas, você nunca mais precisa ficar sentado no barco. Depois de ter andado no barco, andado sobre as águas, você tem que dizer: não há mais lugar para mim no barco. Não posso ficar. Não importa quantas vezes eu seja atacado, não importa quantas vezes o diabo tenta me impedir, não importa quantas vezes o diabo tente me jogar no barco e me fazer afundar, não importa quantas vezes o diabo sobe na minha mente,
não importa quantas vezes o diabo ataque teu caráter, não importe o quanto o diabo faça qualquer coisa, eu experimentei andar sobre as águas, e agora eu não posso mais voltar, agora eu não vou pedir ajuda para o Senhor me ajudar a sair agora do meu problema, não, eu vou me orar agora, Senhor, me ajuda, Senhor, a me permanecer andando sobre as águas. Senhor, eu experimentei o sobrenatural, Senhor, eu experimentei da tua grandeza, agora me dê graça, me dê força, Senhor, para me continuar andando sobre as águas, mostrando, Senhor, ó Pai, que aquilo que o Senhor falou que eu posso fazer, eu posso, Senhor. Você me preparou para o êxito, Senhor, me ajude agora a viver no êxito que o Senhor me preparou. Senhor, me ajude, Senhor Deus, a viver, Senhor, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor diz que eu posso fazer. Uau, é isso que Deus quer. Jesus estava dizendo a seus discípulos, seja um canal para abençoar pessoas, para abençoar casas. Jesus estava ensinando os discípulos a ter essa identidade representadora, como portadora de uma mensagem, de um caráter justo, para que o propósito final da obra deles alcançasse pessoas. Você é um mensageiro, não apenas com a mensagem, você é alguém que carrega a mensagem que prepara a vida das pessoas para ser abençoada por Deus. Deus quer entrar em casa, Deus quer fazer que o galardão e a recompensa da mensagem profética chegue às casas. Deus quer que através do seu caráter desperte no coração das pessoas o que Deus pode fazer. Deus está preparando discípulos para serem enviados e viverem uma vida abençoadora. Eu quero abençoar você agora, eu quero orar com você. Senhor, prepara o coração dessas vidas que estão ouvindo essa palavra, Senhor, que sejam tomadas, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, que sejam tomadas, Senhor, pela palavra da fé, pela palavra da graça, e saibam, Senhor, quem elas são em Deus, quem elas são em Cristo, como elas são vistas, Senhor, à luz desse Evangelho, à luz dessa verdade, Senhor. Abençoa esta vida, Senhor. Renova a sua fé, seu amor, sua graça. Oh Deus, depois de ter andado sobre as águas, Senhor, que ela se recuse, Senhor, voltar para o barco. Oh Deus, que se recuse, Senhor, Deus, se acomodar ao barco. Oh Deus, mas que elas tenham o espírito pronto, Senhor, a relutando dentro de si, a permanecer naquele barco. Oh Deus, a não fazer uma nova tentativa, a não se levantar e dizer, Senhor, mais uma vez eu vou andar. Essa é a fé de Sansão. Sansão, depois de ter experimentado o poder de Deus, experimentado a força de Deus, experimentado ser cheio do Espírito, ser tomado pela grandeza de Deus em sua vida, ele se recusou a viver uma vida sem a presença de Deus. Morra eu com os filisteus, mas eu não vou morrer sem viver o que eu vivi. Eu não vou morrer, viver sem experimentar aquilo que tomou a minha vida. Me perdoa, Deus, porque eu desprezei, eu ignorei, eu não vi o que eu tinha. Deus, eu só queria ver o que eu queria ter, Pai, o que eu queria ter, Pai. Eu não vi o que eu tinha. E Sansão orou a Deus e Deus o ouviu. Sabe por quê? Porque Sansão ousou sair de volta do barco. Sansão desejou. Sansão percebeu o quão ele tinha sido bobo. Quanto ele tinha sido infantil em ter perdido a presença de Deus na sua vida e a chance de recuperar. O fez sair do barco e dizer, Senhor, eu experimentei andar por fé, eu experimentei andar no milagre, eu fui tomado, eu sei o que é isso, eu sei o que é andar sobre as águas, eu sei o que é andar pela fé, eu sei o que é carregar uma mensagem, eu sei o que é abençoar as pessoas, eu sei quem sou e o que Deus pode fazer através de mim, Senhor. Eu não posso me deter mais, Senhor, eu tenho que levantar e fazer aquilo que o Senhor espera, porque, ó Pai, eu sou como um instrumento, ó Pai, eu sou como aquela flecha na aljava que foi preparada, Senhor, que foi capacitada, Senhor, para alcançar o seu potencial e atingir o propósito, Senhor. Ó Deus, eu sou assim, Pai, é assim que os discípulos estavam sendo preparados para o êxito, para o sucesso, não apenas para vencer, não apenas para não fracassarem, não apenas para lidar com as adversidades,
necessidade, mas pudessem ter o resultado final. O resultado final é que o Senhor entraria nas casas, é que a mensagem abençoaria, é que o seu caráter justo abençoaria outras pessoas e que ele daria às pessoas uma oportunidade de um simples gesto para com eles, para que o favor chegue naquele lugar. Irmão, nós temos que ser um canal que faça a água chegar no deserto. Nós temos que dar a nossa presença de estar nos vales de Baca, porque se nós passarmos pelo vale de Baca, só por nós estarmos lá, Deus vai abençoar aquele lugar. Nós temos que entender quem somos nós, que nós somos um instrumento, que nós somos um canal que faz as coisas chegarem, que faz as coisas abençoarem, que por causa de nossa vida as portas se abrem, Deus entra na casa, Deus abençoa o lugar, porque a forma como as pessoas nos recebem vai nos dar ousadia, vai nos dar a graça para profetizar e dizer: seja abençoado, receba a vida, receba a cura, receba o poder. Você que está me ouvindo e está recebendo esta palavra, eu declaro a você: receba o que você precisa, aquilo que está endereçado à sua vida. Eu digo para você, vai acelerar e vai chegar mais rápido na tua vida, porque eu estou determinando, porque você está me vendo como tal, você está me recebendo a palavra de Deus, então eu te abençoo, e na bênção do Senhor vai se cumprir na tua vida. Deus se põe a trabalhar agora para você e abençoar você, porque eu estou dizendo, porque você está me recebendo como tal. Então seja agora a palavra que eu carrego sobre a sua vida, a curar você, a libertar você, a quebrar os grilhões, a te colocar onde você deve estar, a colocar você na posição que você tem que estar, a você chegar onde deve chegar. Eu declaro na tua vida que está passando por luta e você está tendo medo, desespero. Aprenda uma coisa: isso é luta, isso é guerra, isso é o diabo, essa é a batalha. Levanta, tira teus olhos do problema, olhe para Jesus nessa noite e declara na tua vida: eu andei sobre as águas, eu posso, eu sou capaz. Não é porque o diabo está me atacando que eu vou parar, não é porque o diabo está soprando o seu vento que eu vou parar. Eu declaro, se firma numa declaração, e essa declaração vai te levar a você vencer, fará que o poder do diabo perca o poder sobre a sua vida, tornar nulas as flechas e o dardo do diabo contra a tua vida, porque você está usando a sua fé para andar sobre as águas, porque você se recusa a olhar para o lado e dizer: Senhor, eu sei que eu posso, eu sou capaz. Então seja abençoado hoje, que essa palavra de vida entre na sua casa e te abençoe. Você seja um enviado de Deus a abençoar pessoas. Que o favor do Senhor de Deus te ajude aqueles também que estão presos e precisam de um conserto. Seja um instrumento a consertar, não apenas a mensagem carregar, mas prepare aquele lugar para que a palavra de Deus chegue, prepare o ambiente para que a vida de Deus chegue, prepare o ambiente para que a manifestação do Senhor chegue. Entre na sua casa e abençoe as pessoas que você precisa, que o favor de Deus entre lá e faça um milagre, em nome do Senhor. Eu oro para que a palavra do Senhor se cumpra sobre a sua vida. Amém? Nós estamos encerrando o nosso culto de hoje, e se você receber algo de Deus, ponha lá para nós, compartilhe conosco. Amém? Nosso culto agora, esse culto aqui é um culto online, é um culto gravado. Compartilhe lá, ponha lá o que Deus está fazendo, põe seu testemunho, creia nisso, profetize lá. Declare a sua voz profética naquele lugar: Senhor, eu sei quem sou, isso é a mensagem que eu carrego, e sei o que eu preciso fazer na minha casa para as coisas mudarem. Estou falando para você, não adianta carregar a mensagem, você precisa preparar o lugar. Elias preparou o lugar. Aqueles homens procuraram o profeta Eliseu e ele foi até a nascente e resolveu o problema, e a água ficou boa. Isso é ser um canal de Deus, isso é ser instrumento de Deus. Amém? Deus use você, que você saiba quem você é. Amém? Tenha uma identidade representadora, tenha uma identidade da mensagem que você carrega, e tenha uma identidade do caráter justo que Jesus conquistou para você. E se dê a oportunidade das pessoas fazerem um mínimo de bênção por você, porque Deus dará a oportunidade de abençoar essas pessoas. Deus quer fazer que muitas pessoas que as bênçãos estão demorando, um gesto simples de dar um copo de água para você, esse processo vai ser acelerado. A bênção vai chegar nessa casa por causa de um gesto simples que fez com você. Isso você é um símbolo de Cristo.
Em nome de Jesus. Amém? Um abraço, amados. A paz.